Então é uma alegria estar aqui com vocês e poder falar sobre esse tema que é tão caro para nós nos tempos de hoje, que é sobre a educação dos nossos filhos, né, ou futuros filhos, ou nossos alunos, né, também. Enfim, nós vamos percorrer nesse dia um caminho bastante longo dentro dos tempos históricos, para que a gente possa entender de fato o que é a educação católica e qual é a nossa missão como pais, professores, avós, enfim, que estamos nesse âmbito da educação. Atualmente, nós sabemos que há um problema gigantesco dentro da área da educação. Foi esse problema que trouxe vocês aqui nesse dia. Vocês, em algum momento da história de vocês perceberam que existia um problema, algo que estava errado, que não estava dando certo, e que vocês visualizaram este problema, identificaram ele, e que ele está causando vários danos na sociedade atualmente. Né? Toda a situação cultural, política, enfim, que nós estamos vivendo hoje, todas as novas ideologias, elas estão dentro do campo da educação. Elas foram geradas e, digamos assim, proliferaram dentro da educação primeiro e depois elas ganharam um impacto social. Hoje nós estamos enxergando o resultado de ideias que estavam há 20, 30 anos sendo geradas. E dentro desse aspecto a gente acaba muitas vezes olhando para trás e tentando buscar quais foram as origens desses problemas, e o que era de fato certo. E diferente de outras ações que estão sendo atacadas, que estão sendo destruídas, a educação ela é muito difícil de nós identificarmos o que era de fato certo do que é errado. Por exemplo, né, a gente vê hoje um ataque muito grande à vida. A gente vê esse ataque à vida desde a concepção. E é muito fácil a gente visualizar isso. Olha, dentro da barriga da mãe há um bebê. Uns dizem que não é, outros dizem que é. Aqueles que dizem que não é estão negando a realidade. Então é fácil você visualizar o que é a vida. Né? Você faz um exame, um ultrassom, você escuta o coração do bebê, é fácil de identificar. Está ocorrendo um grande ataque contra a família. E é fácil a gente visualizar esse ataque. Você consegue reconhecer o que é uma família de fato, segundo os padrões naturais da sociedade. Nem estou dizendo o aspecto religioso, somente o aspecto natural. Um homem, uma mulher, masculino, feminino, que a partir disso formam filhos. E depois tem todo o impacto do sacramento, da questão religiosa, que forma uma família não apenas biológica, mas também espiritual. E ali a gente consegue visualizar o que é uma família e o que não é. Mas agora, na educação, a gente sabe que a educação de hoje não está certa. Mas a educação de 20 anos atrás estava certa? Não, também. Mas estava mais certa do que estava hoje. Mas a educação de 50 anos atrás estava certa? Não. Mas já era melhor do que a de 20 anos atrás. Mas e a de 100 anos atrás? Estava certa? Também não. E a de 200? Também não. Então, a educação não tem como a gente apresentar uma foto. Não tem como a gente apresentar um exame para dizer, olha, como era e o que tem hoje. Qual é a grande diferença para nós identificarmos de fato o que é a verdadeira educação? Valores. Então, esses valores eles foram sendo destruídos ao longo do tempo. Só que essa destruição ela não vem desses últimos anos. Ela percorre um tempo maior. Então, para a gente entender de fato o que é a educação católica, a gente vai ter que olhar para a história, a gente vai ter que ir para o passado, para tentar identificar quais são os princípios e valores
que balizaram esta educação e quais foram os resultados dessa educação. Porque a gente conhece a árvore pelos frutos, correto? Então veja, atualmente há vários modelos educacionais, há várias pedagogias, há várias linhas pedagógicas, né? Tem a linha, a positiva, né? Que é hoje que está padronizando as mães, os pais, né? A própria educação dentro da escola, a questão de não corrigir, né? De ser sempre positivo, não usar o negativo, não dizer o não usar a caneta vermelha que traumatiza, né? Enfim. Tem a educação, vamos dizer, da linha política social marxista. Tem a educação positivista. Tem várias linhas educativas. Qual destas linhas, né? Tem a educação clássica, tem a educação católica, que tem elementos da educação clássica, mas não é a educação clássica. A educação clássica é a greco-romana, antes de existir a igreja. Qual é a diferença? Enfim, todas essas educações, elas têm linhas diferentes. Mas qual delas é a melhor? Nenhuma. Não, tem uma. Tem uma que é a melhor. Não, de todas que você citou, não. Uma mas ainda você não citou. Enfim, tem uma. Tem uma que é a melhor, né? Que é a mais correta. E ela não é a mais correta, que é a educação católica. Ela não é a mais correta porque eu sou católico e eu estou dizendo que ela é a educação correta porque ela é católica, né? Não é esse o princípio. A educação católica é melhor porque nós somos católicos. Não. Não é apenas isso. Isso é um fator. Mas por conta dos frutos que ela gerou. Os frutos dela são maiores do que qualquer outra educação da história. Então, hoje, durante esse dia, nós vamos percorrer este caminho histórico para entendermos os princípios que formaram a educação católica e destes princípios que formaram a educação católica, depois nós identificarmos os resultados dessa educação. Então é isso que a gente vai percorrer todo o dia de hoje, para que vocês possam sair daqui com a certeza daquilo que a gente precisa fazer atualmente. E o objetivo aqui não é reviver o passado ou voltar no tempo, né, como uma certa um certo, como é que é a palavra agora, um amor ao passado, né, um saudosismo, isso mesmo, né? Esse saudosismo de não, vamos voltar à Idade Média. Não tem como a gente fazer isso, é impossível. Mas o que a gente precisa fazer é reconhecer quais eram aqueles princípios e trazer isso para o nosso tempo. Revivê-los, rememorá-los, dentro de nós primeiro e depois dentro dos nossos filhos. Então, para isso, a gente vai voltar no passado. E a gente vai voltar num passado bem distante. Há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Só que para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu em 2000 anos antes de Cristo, a gente vai voltar mais para o passado ainda, que é lá no tempo de Adão e Eva. Então a gente vai começar em Gênesis essa história e vai seguir. Certo? Eu vou usar o quadro em alguns momentos para a gente se baseando, assim, se localizando. Tá? Mas, veja, a educação católica ela tem duas raízes. Tá? Vocês estão enxergando aí atrás? A caneta está muito fraca, né? Mas, enfim. Ela tem duas raízes. Ela tem uma raiz na educação hebraica e ela tem um princípio na educação grega.
São as duas bases, as duas colunas que vão formar a educação católica. A gente vai começar na educação hebraica e depois a gente vai para a educação grega. Vamos falar das duas, como elas se uniram e o que surgiu a partir daí. Bom, como eu disse, a gente vai começar essa história com a educação hebraica por volta de 2000 anos antes de Cristo, né? Com um indivíduo chamado Abraão. Mas Abraão, ele não estava sozinho no mundo, né? Abraão, ele faz parte de uma descendência que vem desde os tempos de Noé. Vamos resumir a história, né? Adão casou com Eva, teve Caim, teve Abel, essa história todo mundo conhece. Caim, por inveja, matou Abel. Esse foi o motivo do pecado de Abel, de Caim, que ele invejava as bênçãos que Deus dava a Abel, e ele não reconhecia, né? Deus não se agradava com os sacrifícios que Caim oferecia. Por quê? Porque Caim não dava aquilo de coração, ele dava apenas para cumprir uma regra, e entregava o que tinha de pior, diferente de Abel, que entregava a Deus o que tinha de melhor, e dava com amor. E por conta disso, as bênçãos caíam sobre Abel e não caíam sobre Caim. A inveja é o fato de você não ficar feliz com as bênçãos que o outro recebe na vida dele. Você se entristecer com a alegria do outro. Isso é inveja. Então Caim invejou, e a inveja, ela leva à ira. Então depois que você inveja, você sente raiva. Obrigado. E a partir disso, ele acabou matando Abel. Veja, Adão e Eva tiveram depois muitos filhos. Nós não sabemos a quantia nem o número. Só sabemos de Caim e Abel e um terceiro, que foi Sete. Então, e depois Adão viveu 959 anos, se eu não me engano, exatamente, não. Viveu 930 anos. E está descrito em Gênesis que ele teve muitos filhos e filhas. Enfim, veja, depois de Caim e Sete, ocorreu aquela primeira geração de filhos de Adão. Sim, se casaram entre irmãos, foi um caso necessário. Ah, professor, mas é incesto. Não é incesto, porque não havia lei positiva proibindo, diferente do que depois Deus determinou. Então foi algo necessário na primeira e segunda geração. E essa prática, ela é muito interessante, que em todas as sociedades antigas era muito comum os casamentos entre família, entre primos, entre irmãos, muitas vezes, como no caso dos egípcios, que para manter a dinastia no poder faziam um casamento entre famílias. Então você percebe, em algumas tradições isso se manteve, mas enfim. Passou aquela geração e surgiram ali duas dinastias. A dinastia de Sete, que é chamada em Gênesis capítulo 6 como os filhos de Deus, e a dinastia de Caim, que é chamada os filhos dos homens. Os filhos de Deus, que são aqueles que estão vivendo na justiça, que estão buscando a vida em santidade, enquanto a dinastia dos homens é a dinastia de pecado, que está vivendo o mundo material, que está lá descrita em Gênesis como os primeiros a criarem as armas, os primeiros poligâmicos, os primeiros a criarem as linhas, as fronteiras, a lutar, a quererem criar impérios. Então você percebe que de um lado havia o pecado e de outro estão aqueles que viveram longo tempo, que
foram os primeiros a criarem os cultos a Deus, os sacrifícios a Deus, entre eles Matusalém, que foi o homem que mais viveu na história, 969 anos. Entre eles, Enoque, que foi arrebatado e levado por Deus ao céu. Então, de um lado você tem, em outras palavras, em resumo, aqueles que estão buscando a santidade, e do outro, aqueles que estão vivendo de forma mundana. Então havia essas duas dinastias. Alguém, só fazendo uma observação aqui nesse momento, alguém que deve se perguntar assim, não, mas professor, eles viviam realmente todo esse tempo? Sim, viviam. Mas eu ouvi que eles contavam o tempo de maneira diferente, por isso que na Bíblia está descrito que eles viveram 969 anos, mas isso não significa que eles viveram todo esse tempo. Não, isso está errado. Por quê? Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Moisés escreveu quase todo o Pentateuco. Alguns pedaços do Pentateuco, quem escreveu foi Josué. E alguns outros que acrescentaram algumas leis no livro de Levítico e de Deuteronômio. Mas Êxodo, Gênesis, os livros históricos principais ali, foi Moisés que escreveu. E Moisés, ele recebeu uma formação egípcia. Para vocês terem noção, Moisés, ele era um irmão emprestado do faraó do Egito. Ele era membro da corte da sociedade mais importante da época. Então ele recebeu aquela formação. E os egípcios, na época de Moisés, já contavam os anos a partir do calendário solar, com 365 dias no ano. Então, quando ele escreve anos ali, ele está escrevendo os anos de acordo com a contagem egípcia. As unidades de medida de tempo e espaço que está no livro de Gênesis e Êxodo é as unidades de medida egípcia. Então, quando ele escreve 969 anos, são 969 anos de 365 dias que tem cada ano. Da mesma forma, quando ele escreve que a arca tinha 300 côvados, o que é um côvado? O côvado é a medida do dedo maior até o cotovelo. Isso é um côvado. Então, eles mediam assim, não tinha régua, eles mediam com côvados as coisas. Os engenheiros, os pedreiros da época. Qual côvado ele usou? Porque tem o côvado da Suméria, egípcio, tem o côvado da Península Arábica. Ele usou os côvados das medidas egípcias, que eram aqueles que eles mediam. Enfim, então, só para fazer esse esclarecimento a respeito deste ponto aqui, tá? Então, eles realmente viveram mais tempo naquela época pré-dilúvio. O que aconteceu ao longo da história? Nós já vamos chegar lá no Abraão. Nós estamos aí por volta de 5.000, 6.000 anos antes, 5.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, vamos chegar nos 2.000. Está descrito em Gênesis que chegou um momento em que os filhos de Deus começaram a achar as filhas dos homens mais belas e por este motivo começaram a se unir com elas, a casarem com elas. E Deus não se agradou com isso. Por quê? Porque aquela dinastia de pecado começou a se misturar com a dinastia dos homens, dos filhos de Deus, que era a dinastia justa. Então esse lá em Provérbios, está descrito, que maldito o homem que escolhe a esposa apenas pela beleza. Que a mulher virtuosa não é só determinada por isso. Ele vai descrevendo as características. O que é a mulher virtuosa? Que a beleza passa, enfim. Então, o que aconteceu? Aquele pecado começou a permear. Até um ponto em que o único justo,
daquele momento na história, o único justo era Noé e a sua família. E veja, o que Deus faz então? Deus, ele percebe que se ele não agisse na história, a dinastia de Noé seria contaminada por aquele pecado, por aqueles pecados, e ali se perderia todo aquele caminho de justiça que estava desde Sete até Noé. Então Deus, ele envia o dilúvio. O dilúvio não é um ato apenas de castigo, mas também é um ato de misericórdia para proteger aqueles que estavam vivendo de acordo com a justiça, que vão ficar dentro da arca. Enfim, e Deus não pegou assim, amanhã vai ocorrer o dilúvio, entra para a arca e todo mundo vai morrer. Não foi desse jeito. Noé ficou 120 anos construindo a arca. Durante 120 anos as pessoas viram Noé construindo a arca. E ali aquilo ali também foi uma pregação de conversão. Elas se convertam. Vai vir o dilúvio. Eu estou construindo essa arca aqui porque Deus está derramando sua justiça por conta dos pecados dos homens. Se vocês não se converterem, é isso que vai acontecer. Enfim, o fato é que ocorre o dilúvio. E depois do dilúvio, então, Noé e seus filhos, eles vão sobreviver e vão iniciar a partir deles toda a dispersão da sociedade humana. Veja, Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Destes 3 filhos vão vir toda a dinastia das sociedades e culturas do mundo inteiro, que o próprio Moisés descreve no capítulo 11 de Gênesis, chamado Tábua das Nações, onde ele está escrevendo lá as gerações que foram saindo de cada um dos filhos. Ali a gente lê um monte de nome. A gente diz, nossa, que coisa chata, o que tem a ver esses nomes? Mas cada um daqueles nomes demarca uma sociedade que surgiu. De forma resumida, Jafé deu origem aos povos indo-europeus, ou seja, às sociedades tribais que formaram as principais nações da Europa, sociedades da Europa e da Ásia. O Cã deu origem às sociedades da região da Etiópia, África Central, norte da África, sul da Índia e da Península Arábica. E o Sem deu origem aos povos árabes e semitas que viveram ali no Oriente Médio, que formaram o Oriente Médio. Em resumo, é isso. A gente podia fazer um outro dia de formação onde a gente só ia falar sobre cada um dos filhos, o que gerou, enfim, mas isso é outra história. Não é o nosso objetivo aqui. A questão é o seguinte: isso não está descrito claramente na Bíblia, mas nós podemos inferir. Noé, ele se relacionava com Deus. Noé ouvia Deus. Noé sabia o que Deus queria. Noé conversava com Deus. Como que nós conversamos com Deus? Com a oração. Então Noé rezava. Certo? Noé rezava. Noé era um homem de oração. E ele, logo depois que acabou o dilúvio, que ele colocou os pés na terra, a primeira coisa que ele fez foi ofertar um sacrifício a Deus. Ou seja, uma oração, um agradecimento a Deus. E Noé, ele ensinou isso para os seus filhos. Ele ensinou isso para os seus 3 filhos, que passaram isso para os seus descendentes.
Só que aconteceu uma coisa muito interessante, que esses descendentes, ao longo do tempo, em vez de cultuarem o Deus Criador, eles passaram a cultuar as criaturas ou elementos da criação e a cultuar seus antepassados. Eles passaram a divinizar seus antepassados. Então, o que surgiu no mundo? O politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses, em várias culturas. Todas elas têm princípios, elementos de uma mesma tradição, que a gente chama na história de tradição adâmica. Por exemplo, todas as culturas do mundo falam sobre o dilúvio de maneiras diferentes, de uma inundação global. Então significa que há uma raiz única dessa história. Que por mais que sociedades que nunca se conheceram, nunca conviveram, sei lá, os tupinambás do Brasil aqui, acreditavam no mito do Imaré, que era um dilúvio que ocorreu no mundo inteiro. Então, da mesma forma que os sumérios, os egípcios, os chineses, os japoneses, as tribos africanas do Congo, da Etiópia, as tribos da Europa acreditavam no dilúvio, todas as culturas, todas elas. Então existe um elemento central, que uma tradição foi passada, mas que ocorreu, eu brinco, ocorreu o tal do telefone sem fio, Você vai passando aquela história e ela vai mudando ao longo do tempo. Só que acontece algo muito diferente dentro de uma família específica, que é a dinastia de Sem, em um seu filho Arfaxad. Então nós temos Noé, nós temos Sem e nós temos Arfaxad. Dentro da dinastia de Arfaxad, esta fé, ela se manteve mais tempo do que as outras. E ela foi passando ao longo do tempo, um a um. Até que chegou de Arfaxad até Taré. Taré é o pai de Abraão. E conta em Gênesis que Taré, eles eram uma tribo nômade, eles saíram e foram viver na Suméria, na cidade de Ur, que fica onde hoje é o Irã, o Iraque, aquela região, perto do Golfo Pérsico. E Taré, quando foi para Ur era uma cidade já toda politeísta. Já acreditava em vários deuses. Inclusive, um dos deuses dos sumérios era Marduk, que era uma mudança do nome de Baal. Então, você já percebia que muitos destas tribos, elas começaram a tentar conversar com seus antepassados. O ato da necromandia. Eu quero conversar com meus antepassados. No momento que eles começaram a exercer este processo de conversa com os antepassados, eles passaram a divinizar os demônios. Isso está muito claro na história, se eu não me engano, de Samuel, em que um demônio aparece como se fosse a forma de um profeta, mas não era um profeta. Eu não lembro agora exatamente o trecho, por causa de uma oráculo, vamos dizer assim, uma mulher que queria conversar com os mortos. Então ela queria conversar com um profeta. Não existe isso. Não existe você conversar com os mortos. Você vai conversar com espíritos, os principados e potestades que estão neste mundo tenebroso. Então essas sociedades, elas tiveram um nível de mitologia que é a crença nos antepassados e um outro nível que é a crença nos demônios. Isso o próprio Santo Agostinho descreve no livro Cidade de Deus. Cidade de Deus.
Então, há deuses antigos dessas sociedades que eram antepassados. Por exemplo, você pega a cultura egípcia. Há um deus que é o Nis, Deus Nis, e a deusa Nequebed, que são os pais fundadores de todos os egípcios. Segundo a mitologia deles, desses dois deuses saíram todos os egípcios. Então, no fundo, eles estão divinizando um casal de antepassados. Mas, ao mesmo tempo, tem os deuses Ra, Amon, que são configurações de elementos do sol, né, da cultura, que passaram a ser divinizados. Então, essas influências. Enfim, voltando lá para o Taré. O Taré acabou, inclusive, sendo influenciado por essas religiões politeístas, e conta no livro de Gênesis que ele morreu na idolatria. A idolatria é você divinizar esses deuses pagãos e não divinizar o Deus verdadeiro. E o que acontece no ano 2000 a.C.? Da mesma forma que lá em Noé, o único justo era a família dele, na história, Abraão era, de todos os homens daquela época, ele foi o único que ouviu a Deus de maneira correta. E por que Noé ouviu a Deus? Por quê? Porque ele rezava. Então, isso é um ponto importante. Quando a gente olha a história de Abraão e lê, isso não está descrito: Abraão estava rezando e Deus falou com ele. Ele diz: Deus falou com Abraão. Então, muitas vezes a gente acha que foi um ato totalmente passivo de Abraão, que Abraão estava passando pelas ruas de Ur, preocupado com os boletos, o que Sara ia fazer de comida quando ele chegasse em casa, né? Ele estava pensando se ele teria um herdeiro ou não, enfim, nas preocupações do dia a dia, e de repente ele cruza a rua e Deus está ali e diz: Abraão, eu tenho uma missão para você. Você vai largar tudo, vai ir para Canaã, você vai ter filhos incontáveis como as estrelas, e a sua geração será causa de salvação para todo mundo. E ele: ok, vou lá. Né? Mas não. Abraão era um homem de oração. E ele escuta um chamado de Deus. Ele escuta uma voz que o conduz. Que essa voz não é uma coisa natural. É algo espiritual. Ele conversa com Deus. E aqui vem o grande ponto. A partir de Abraão, nós temos o início do período da história dos hebreus, que é o período dos patriarcas, na qual quem liderava aquela sociedade, aquela tribo, aquele grupo dos hebreus vem por conta de um dos descendentes, de um dos antepassados, de Abraão, que é Éber. Então, de Éber vem o nome hebreu, então o povo hebreu. E aqui inicia esse período dos patriarcas. Abraão, ele é o primeiro patriarca. O que é um patriarca? É um pai. Mas Abraão, ele não era pai apenas da sua família. Ele era pai de todo aquele grupo de famílias da descendência dele. Inclusive, quando ele faz o seu caminho de Ur até a terra de Canaã, ou seja, sair de a pé, caminhando, atravessando lá do Irã, do Iraque, até atual Israel. Antigamente, muito antigamente, antes de ter todos esses conflitos que existem no Oriente Médio, existia uma peregrinação que você fazia, né? Saía de Ur e ia até o Israel, um caminho, né? Percorrendo o caminho de Abraão, por onde ele seguiu todo o percurso. Enfim, veja, Abraão, ele era o pai daquela tribo. Só que ele não era um pai biológico, ele era um pai espiritual. Guardem isso, ele era um pai espiritual. Ele tinha seus filhos, né, como vai ter,
Não chegamos ainda nesse ponto, mas ele vai ter seus filhos, mas ele era o patriarca de toda aquela sociedade. E o que determinava ele como patriarca não era que ele tinha um exército, que ele tinha controle político, que ele manipulava as pessoas, diferente de todas as outras sociedades. O que determinava quem iria liderar aquela outra tribo era o mais forte, aquele que tinha o exército, que controlava as questões políticas, aquele era o rei, era o faraó, era o patés, enfim, depende qual sociedade era, tinha um nome específico para o líder. Dentro do povo hebreu era diferente. O que determinava quem era o líder era a sua autoridade espiritual. Não era uma autoridade política, militar, econômica, era uma autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, ela não se passava por progenitura. Porque, por exemplo, dentro das dinastias antigas, se temos um rei, quem vai ser o sucessor do rei? O filho dele. No povo hebreu, e não era qualquer filho, era o primeiro filho, filho mais velho. No povo hebreu era diferente. Não era o que determinava o próximo patriarca, não era ser o filho mais velho, mas era a autoridade espiritual que aquele indivíduo teria. Então o que acontece? Abraão conversava com Deus. Abraão, ele era uma autoridade espiritual e por isso ele sabia conduzir o povo. Quando não escutavam ele, se davam mal, como o caso da família de Ló, que Abraão disse, venham comigo. Ló disse, não, eu vou aqui para essa região de Canaã. Ele foi preso lá em 5 cidades. E Abraão libertou ele das 5 cidades. Depois ele foi para Sodoma e Gomorra de novo. Deu toda a confusão lá em Sodoma e Gomorra. Bom, o que acontece é que Abraão, ele ensinou aquilo que ele fazia, ou seja, a oração, a vida espiritual, para os seus filhos. Ele teve um primeiro filho, que é Ismael. Deus deu uma promessa para Abraão, que ele teria filhos incontáveis como as estrelas. Inicialmente, e claro, teria um filho biológico também, mas inicialmente Abraão achou que isso era biológico. Mas na verdade isso é espiritual. Os filhos incontáveis como as estrelas vai se concluir na Igreja Católica. Vocês vão ver isso. A promessa de Abraão vai se concluir na igreja. Mas enfim, veja, Abraão teve o primeiro filho que foi Ismael. Ele recebeu essa promessa e ficou instigado a querer ter esse filho. Num primeiro momento, ele achou que esse filho não viria, então ele queria adotar o seu mordomo, vamos dizer assim, o chefe da sua casa, que era Eliezer, que era o seu servo mais amado. Ele amava muito aquele servo, e era muito comum dentro das sociedades na época você adotar este servo como filho, para você passar a geração, passar a sua herança a ele, e principalmente para que na velhice ele cuidasse de você. Os filhos eram muito importantes naquela sociedade para que você tivesse cuidados na velhice. Por isso que eles queriam ter muitos filhos. Naquela época era algo importante, que até hoje, isso é importante. As pessoas terem filhos para que tenham cuidados na velhice. Enfim, Abraão, Deus foi falar com, Abraão foi rezar, olha, eu quero adotar o meu servo, e Deus diz, não é ele, você vai ter um filho, aguarde, um filho com a Sara. A Sara era estéril. Então o que ela faz? Ela pega e entrega a sua serva para ter um filho com Abraão. Aqui muitos confundem, achando que Abraão foi poligâmico. Abraão não foi poligâmico. Abraão não teve 2 esposas. O que a Sara fez era uma prática muito comum da época.
que a mulher que não tem filhos, ela entrega a sua serva para ter um filho, mas esse filho, ele não é da serva, ele é criado como se fosse filho da senhora. Entendem? Hoje, o que a Sara fez seria chamado de barriga de aluguel. Tá? É a mesmíssima coisa. Ou seja, eu não posso gerar um filho na minha barriga, você gera, mas eu crio como ele. Então Ismael não é um filho bastardo de Abraão. Ismael era um filho legítimo. Dentro das regras daquela sociedade na época, ele é considerado um filho legítimo. E o que a Sara fez era o que acontecia na época como acontece hoje. Enfim, só que o que aconteceu? Deus disse, não era desse jeito. Depois Sara vem e tem Isaac. Sara depois vai morrer e Abraão vai se casar novamente com uma nova esposa que é Quetura, na qual ele vai ter, se eu não me engano, mais 5 ou 7 filhos, entre eles um chamado Median. O que acontece? Abraão, ele ensina para os seus filhos aquilo que ele fazia. Ele passa essa autoridade espiritual. Porém, aquele que vai seguir de maneira, vamos dizer assim, mais correta será Isaac, que é o segundo filho, não o primeiro. Então isso é interessante a gente destacar. Veja, não é um ato de... não é a progenitura que vai determinar o patriarca, mas era aquele que amava mais a Deus. Então nós temos Isaac. Isso fica mais nítido ainda agora na história de Isaac, porque Isaac vai casar com Rebeca, que era uma prima, né, de Isaac. Rebeca era filha de Faleg, se eu não me engano, que era irmão de Abraão. Perdão, Naor, era filho de Naor, que era irmão de Abraão. E ela casa com Isaac e tem 2 filhos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro. O Isaac vai passar o tempo e vai ficar cego. Mas Isaac achava que o direito do novo patriarca era passado por progenitura. Então, na cabeça dele, Esaú é quem deveria ser o patriarca sucessor dele. Porém, não era desse jeito. Não era por ele ter sido o que nasceu primeiro, mas era pela autoridade espiritual. O que aconteceu? Esaú foi poligâmico, casou com 2 mulheres. Esaú, 2 mulheres canitas, pagãs, que não amavam a Deus, que eram idólatras. Isso entristecia muito o coração de Rebeca. Conta nas Sagradas Escrituras que Esaú, ele negligenciava o amor, a oração, ele não gostava de rezar, e ele era caçador. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o caçador, ele é símbolo do mundano, enquanto o pastor é símbolo daquele que ama a Deus. O que Caim era? Caçador. O que o Nimrod, o construtor da Torre de Babel, era? Caçador. Um dos maiores caçadores. Esaú era o quê? Um bom caçador. Então, o caçador é aquele que está com o seu olhar voltado para o mundo. Enquanto o pastor, ele está com o seu olhar voltado para Deus. Jacó era pastor, Abel era pastor, Davi era pastor. Não é à toa que Nossa Senhora fala com pastores. Interessante isso. Mas o pastor, ele é um símbolo daquele que está com o seu coração voltado a Deus. Enfim, veja, ao contrário de Esaú, Jacó era quem amava a Deus. E Jacó, ele era um homem de oração. Isaac estava cego. A Rebeca, não.
Então ela via o que estava acontecendo. E ela percebeu que quem deveria receber a bênção era o Jacó. Então, o Jacó estava lá, fazendo uma lentilha, em um certo dia. Ela estava cheirando muito bem. O Esaú chegou da caça com fome e disse: me dá um prato de lentilhas. E daí o Jacó fez o seguinte: olha, eu até te dou um prato, mas você troca este prato pela bênção que o pai vai nos dar, que o pai daria a você, você troca comigo? Troca a sua bênção por um prato de lentilhas? E o Esaú pega e diz: sim, troco, me dá aqui isso aqui. Veja o nível da negligência de Esaú com a bênção do seu pai, ao ponto de trocá-la por um prato de lentilhas. Isso aqui é muito interessante, né? Porque aqui a gente pode parar e pensar o seguinte, veja, Esaú trocou a bênção que Deus teria para a vida dele por um prato de lentilhas. Quantas vezes nós trocamos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida por conta de um prato de lentilhas? As lentilhas podem ser um sentido alegórico, figurado das nossas preocupações, de nós queremos fazer a nossa vontade, de nós querermos fazer aquilo como a gente acha melhor e não de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente perde a bênção. Foi exatamente isso que aconteceu com o Esaú. Jacó faz isso, conta para a mãe dele, então a mãe dele diz: vamos fazer o seguinte, o Esaú era peludo, vamos colocar aqui uns pelos de ovelha no seu braço para Isaac reconhecer você e dar a bênção. Ela vai lá e faz isso. Faz esse ato e ele recebe a bênção de Isaac. O Esaú depois descobre, se arrepende do que aconteceu, vai lá: ô pai, eu quero a bênção de volta. Não, já não tem mais, perdeu. Acabou, já eras, Abraão disse. Ele se arrepende e vai então matar Jacó. Corre atrás do Jacó para matar ele. E o Jacó foge para Labão, que era irmão de Rebeca. Foge para lá. Só que o Jacó deveria ser o patriarca. Isaac ainda fica vivo, fica lá, sendo patriarca, e Abraão foge. E Jacó foge. Quando Jacó foge, ele vai até Labão, vai trabalhar com Labão. Labão tinha duas filhas, a Raquel e a Lia. Jacó se apaixona pela Raquel. E ele vai lá e pede a mão de Raquel a Labão: olha, eu quero casar com a sua filha Raquel. E o Labão diz o seguinte: claro, pode casar, sim, só que você vai ter que trabalhar 7 anos de graça para mim, sem receber. E ele diz: não, sem problema, trabalho. O amor dele por Raquel era maior do que qualquer coisa. Então ele trabalha 7 anos como servo de Labão, de graça. Quando passa 7 anos, ele diz: passou 7 anos, agora eu vou me casar com a Raquel. Não, você não vai se casar com a Raquel, você vai se casar com a Lia. Não, como assim com a Lia? Eu quero casar com a Raquel. Não, mas para você casar com a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos e casar com a Lia. Sem casar com a Lia, você não casa com a Raquel. Então ele acaba casando com a Lia, trabalha mais 7 anos e casa com a Raquel. E aqui vai criar um caos, os casos de família do Jacó. Por quê? Porque o Jacó, ele vai ter, veja, a Raquel era mais bonita, mas era infértil. A Lia, ela era mais, como é que a gente sabe que era mais bonita? Porque está na Bíblia ela dizendo que a Raquel era mais bela. A Lia não era tão bela, mas era fértil. Então, a Lia vai ter 4 filhos, vai ter 4 filhos com o Jacó. A Raquel, vendo aquilo, diz o seguinte: nossa, eu preciso dar filhos para o Jacó. O que ela faz? Entrega a serva. Daí, ele tem 2 filhos com a serva de Raquel. A Lia fica com inveja.
e entrega a serva dela para ter filho com Jacó. O Jacó tem, vejam só, ela tem mais 2 filhos com a serva. Já deu 8 aí. Né? Depois ainda, ele vai ter mais 2 filhos com a Lia. E daí no final da vida, lá da Raquel, Raquel consegue ter 2 filhos, e ela morre no parto do último, que era Benjamim. Ela tem José e Benjamim. Né? Desses 12 filhos de Jacó vai sair as 12 tribos de Israel. Né? Então veja, o Jacó, daí aqui é interessante, né? que é o fator do porquê que a Bíblia é um livro que contém todas as verdades. Porque Oi? Sim, Jacó foi poligâmico, de fato. Casou com 2 mulheres. Pecado. Isso vai dar um problemão depois. Né? Que os irmãos não vão se gostar. Inclusive vão vender um. Então veja o efeito do pecado. Mas o que acontece? Esse é o ponto. A Bíblia não esconde os erros dos seus patriarcas. Se você for pegar o livro dos 12 maiores imperadores de Roma, escrito lá por Suetônio, ele vai estar lá sempre enaltecendo os feitos daqueles homens. Se você pegar a história dos gregos, de Heródoto, você só vai ver os feitos grandiosos dos grandes líderes. A Bíblia, escrita por Gênesis, diferente dos outros povos, ela não está apenas enaltecendo as virtudes, mas ela mostra também os erros e os vícios daqueles homens. Por quê? Porque para o texto sagrado não é importante o Abraão, não é importante o Jacó, o Isaac, o José do Egito, mas é importante Deus, que usou aqueles homens para os seus desígnios. Então a história é aquilo que a gente chama de a teologia da história. Nós não estamos aqui identificando a história desses homens, mas a história de Deus, a ação de Deus na história que agiu através desses homens. Percebe? É isso que os hebreus, é isso que Moisés está escrevendo quando ele escreve a história dos patriarcas. Ele não está escondendo. Ele poderia muito bem ter omitido. Mas ele não omitiu. Por quê? Porque ele quer mostrar o processo de conversão de Jacó. O que vai acontecer? Jacó vai ter esses 12 filhos, vai ter esses problemas, vai ter briga com seu irmão. Então o que ele faz? Ele vai sair da onde ele estava, com Labão, que é na Samaria. Ele vai subir o monte em Siquém, e em Siquém ele vai lutar com o anjo. Olha só, ele vai subir o monte, né? Vai lutar com o anjo. E ele vai lutar com esse anjo constantemente. E ele vai subir o monte para pedir perdão a Deus. E aparece um anjo e dá uma bofetada nele, né? E ele começa a brigar com o anjo. E ele apanha do anjo e se levanta e tenta lutar de novo. E ele apanha de novo. E ali conta nas Sagradas Escrituras essa narração dessa batalha que ocorreu. Essa batalha ocorreu, é um fato, é literal, mas ela também é uma alegoria de um processo de conversão. Ele sobe o monte, ou seja, ele se coloca em oração. Ele vai pedir perdão a Deus. E ele precisa passar por uma purgação. Ele está sendo purificado. E essa purificação se finaliza quando o anjo fere a coxa de Jacó. Jacó não consegue mais se levantar. E o anjo diz: a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó, você será chamado Israel, que é aquele que não se entrega. Significa isso, Israel, né? Aquele que não se entrega. Então veja, aqui ele se converte. Jacó tem uma conversão. Ele era mentiroso, poligâmico, e ele tem uma conversão. E o que ele faz? A partir de Siquém ele volta depois para Isaac, pede perdão, vai até Esaú, pede perdão a Esaú, faz as pazes com Esaú.
e ele se torna um novo patriarca. Mas enfim, por mais que ele tenha se arrependido, por mais que ele tenha se arrependido, todo pecado tem suas consequências. Teve seus 12 filhos, e o que aconteceu? Depois que Jacó, muito obrigado, depois que Jacó teve a sua conversão, ele passa a ser o patriarca no lugar de Isaac, e ele vai ensinar os seus filhos sobre a vida de oração. Vai ensinar todos eles. Porém, os dois que tinham o seu coração mais contrido, né, com o seu coração mais voltado para Deus, eram os dois mais novos, que era o José e o Benjamim, logo os filhos da Raquel. E eles tinham visões e interpretações, eles interpretavam os sonhos de Jacó. E Jacó ficava admirado com aqueles dons que eles tinham. Então o Jacó pegou e entregou para o José um presente, que foi uma túnica. A túnica é uma peça só, né? Ela é feita de um tecido inteiro. Então ela é uma túnica colorida. Isso aí é muito difícil. Por quê? Porque as túnicas eram na sua maioria de uma cor só, por causa do processo de tingimento. Então, se ela era colorida, ela tinha passado por vários processos de tingimento. Então, ela tinha um valor maior. Quando os irmãos viram ele com aquela túnica, eles se sentiram menosprezados, ou seja, sentiram inveja. Inveja do quê? Inveja das bênçãos que Deus derramava no José. Eles tiveram inveja da felicidade do José. E a inveja leva à ira. Então eles decidem matar o José. Né? E olha só que interessante. Quem teve a decisão de matar o José foi Judá, que vai se dar origem à tribo de Judá, da onde vai sair Jesus. Olha só, como é a história. Né? O Judá é quem decide matar. Não, vamos matar ele. Daí, eu não lembro agora qual que diz, não vamos matá-lo, né? Vamos vendê-lo. Eles vendem ele, então, como um escravo para um grupo de nômades que vai até o Egito, e José, então, é levado ao Egito. Aqui vem um ponto muito interessante da história de José do Egito. Vocês já vão ter. Você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver o José do Egito, toda essa história com a educação católica? Já vai chegar lá. Né? Já vai chegar lá, aguarde. Semana passada passou o filme dele, do José. Em desenho, mas não é isso. Passador na Record. Ah, olha só. O filme de... Tem um filme que é assim, é impressionante, até eu indico para as crianças, para os pais aqui, que ele é extremamente fiel ao texto sagrado. É impressionante, assim, quando os caras querem fazer algo bom, né, eles conseguem fazer muito bem e que ajuda muito, que é o filme O Príncipe do Egito, é da Disney, inclusive. Ele é um filme extremamente fiel ao texto sagrado. Né? Então não há problema de mostrar aquele filme para as crianças. Né? Aquilo ali é a prova de que, se fosse usado para o bem, imagine só quanta coisa sairia. Né? Mas enfim, o demônio ele perverte as coisas. Né? Bom, o que acontece com o José? O José vai só passar perrengue na vida dele. Imagina, aí vem a grande questão. Ele vai ser vendido como escravo porque ele tinha um dom de Deus. Os irmãos invejaram ele porque ele tinha um dom de Deus. E o que ele faz? Ele em nenhum momento murmura. Ele em nenhum momento reclama. Porque ele muito bem podia dizer, pô Deus, eu estou aqui rezando, né? Eu estou aí interpretando sonhos, e você faz isso comigo? Onde já se viu isso? Eu sou teu servo, te amo, você faz isso comigo? Não, ele não reclama, ele não murmura, ele continua louvando a Deus a todo momento.
Daí o que acontece? Ele é comprado como escravo pelo chefe militar do povo egípcio, que era Potifar. E ele, escravo, ele poderia fazer as coisas reclamando, tem que limpar esse banheiro aqui, tem que, né, carregar esse cocô daqui para lá para outro lugar. E ele não faz, ele faz isso com amor. E ele faz com tanto amor que impressiona o Potifar. Diz o seguinte, meu Deus, esse cara aqui parece que é meu filho. E ele eleva ele a mordomo da casa. Ele é o chefe da casa, ele cuida de todos os servos. E daí o que acontece? A mulher do Potifar tenta contra a pureza dele. E ele diz não. Ele é fiel a Deus. Ele é justo. Ele diz não. Não vou cair contra isso. E o que acontece? Por ele ter negado, ele se dá mal. A mulher diz, olha, ele tentou contra mim, me violentou. Potifar manda ele para a prisão. Ele podia ter lá na prisão e dizer, pô Deus, eu fui fiel a ti, não pequei e você me manda para a prisão. Mas não, o que ele fez? Continuou louvando, amando a Deus dentro da prisão. E aí você vê como que é a providência divina na história. Tudo parecia estar ocorrendo ruim, ocorrendo mal. Tudo parecia ruim, mas era um plano para algo muito melhor. O que acontece? Aí vocês sabem da história, né? Vai lá o copeiro e o cozinheiro, que um deles estava roubando, o faraó manda eles para a prisão, cada um tem um sonho, o sonho é interpretado pelo José do Egito. Um conta primeiro o sonho e diz, olha, agora se não me lembro, eu acho que era o cozinheiro. Eu sonhei assim, assim, assado, e o José disse, não, você vai ser libertado de tanto tempo e vai ser recolocado no seu lugar. Daí o copeiro ficou todo feliz, eu sonhei com isso, tu vai morrer. Já ficou impactado, de fato acontece aquilo, e o José só pede para o cozinheiro dizer, olha, não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Enfim, acontece, então, a história do faraó ter os sonhos, ninguém conseguia interpretar, chamam o José interpreta, e ele é elevado ao primeiro-ministro do Egito. Então está o faraó, e abaixo do faraó é ele, que vai conduzir tudo, vai ser responsável por toda a questão administrativa do faraó. O faraó era o rei, mas o verdadeiro administrador, que era como se fosse um primeiro-ministro, foi o José. E aí você vê como é a ação da providência divina na história. Parece que todas as coisas estão indo mal, mas de repente há uma mudança na história em que você percebe tudo aquilo precisava acontecer para que isso ocorresse e agora a gente estivesse nessa situação. E quantas vezes a gente pode olhar para a nossa vida essas coisas, quantas provações nós podemos ter passado na nossa história, problemas, dificuldades que nós olhamos e dizemos assim, nossa, mas graças a Deus eu passei por aquela dificuldade porque hoje eu estou assim. Se eu não tivesse passado, isso não teria ocorrido. Essa é a providência divina na história. E é isso que nos dá esperança. É isso que deve nos dar esperança para tudo que a gente está vivendo. Inclusive atualmente. Porque a gente olha aos arredores e pode pensar, não tem jeito, acabou. Não tem mais volta. É só problema. E de repente, Deus vira a chave e muda a história. Como ocorreu na história de José. Por isso que eu gosto de brincar que exemplificassem que a providência divina ela é que nem o Chapolin Colorado. Conhecem o Chapolin Colorado? Sim. O Chapolin Colorado ele derrota os inimigos sem querer, né? Ele vai abrir a janela, aí bate a veneziana na cabeça do inimigo, vai coçar as costas e dar uma marretada. Sem querer ele vence. A providência divina é assim.
Porque os maus, eles planejam, eles fazem planos maquiavélicos para ir lá destruir tudo. E Deus, ele muda tudo, como ninguém imaginava. Então, o povo hebreu, graças ao José do Egito, eles vão ter comida. Porque o José do Egito vai interpretar o sonho corretamente, vai dar comida para o povo hebreu, vai chamar o povo hebreu, e eles vão ficar ali e vão ser protegidos no Egito pelo José. Enfim, nessa história a gente também percebe a conversão do Judá, porque o Judá queria matar o José. Quando o José do Egito reconhece os irmãos dele, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim: olha, vocês vão ter que deixar preso aqui o Benjamim. E vão ter que ir lá voltar a contar para o pai de vocês. E o Judá diz: não, por favor, não faça isso. Deixe eu preso. Prenda a mim, e não o José, e não o Benjamim. E ali você percebe que o Judá teve uma conversão também. Enfim, o que ocorre a partir daí? O povo do hebreu vai sair lá de Canaã, vai descer ao Egito, vai ficar protegido pelo Egito. E aqui a gente pode perceber que é muito interessante que o Egito foi um lugar usado por Deus para que Deus, ele cuidasse dos seus. Veja, quando o povo passa fome, ele vem para o Egito. Abraão, anteriormente, quando estava passando problemas em Canaã, ele foi para o Egito. Jesus é enviado para o Egito. Você percebe que o Egito, ele tinha uma vocação dentro, né? Todas as nações, da mesma forma que nós temos vocações pessoais, as nações têm vocações, né? E você percebe que a vocação do Egito era essa, ao longo da história. Então, veja, aí você percebe que a história do mundo não está separada da história bíblica. Você precisa contar a história do mundo ligada à história bíblica, que aí as coisas fazem sentido. Enfim, resumo da história. O José do Egito morre, ele vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim, que vão dar depois sucessão às tribos de José. E o povo vai acabar sendo escravizado depois de um tempo por conta de um novo faraó, que enxergou o povo hebreu como algo perverso. E o que ocorre a partir daqui? Chega um momento em que o povo hebreu estava ficando muito grande e os egípcios ficaram com medo de que o número de filhos já era maior, já havia mais hebreus do que egípcios, e que eles pudessem dar um golpe e dominar o país. Então eles percebem que precisa se matar todos os filhos homens. E eles começam a fazer isso. A mãe de Moisés vai pegar e vai protegê-lo, né? Vai botar ele num cesto, vai enviá-lo, e ele será cuidado então pelos egípcios, né? Por uma das princesas do Egito. Enfim, e aqui vem a história de Moisés como a gente conhece. Moisés vai ser educado lá, depois vai ficar sabendo que ele de fato era um hebreu e não um egípcio. Vai ver o soldado batendo num hebreu, vai se irar, vai matar, né? E aqui ele cometeu um pecado, né? Ele matou aquele soldado. E veja, por que Moisés ele foge e vai para o deserto? Porque ele ficou com medo de que ele seria perseguido e morto pelo faraó? Não, ele era o irmão, era membro da corte, era só ele chegar e dizer: olha, aquele cara falou mal de mim, falou mal da nossa mãe, eu matei ele. Ótimo, tá justificado. Ele poderia muito bem ter mentido, ele seria aceito, mas ele foge por conta do arrependimento. Ele se arrepende, e aí tem um processo de conversão. Ele vai para onde? Vai para o deserto. Você percebe que o deserto é um símbolo bíblico
de um local de oração, de preparação. E lá no deserto, olha como que é a história. Lá no deserto, ele vai encontrar Jedro. E Jedro, ele era o patriarca de uma tribo chamada tribo medianita, que é descendentes de quem? De Mediã. Mediã era filho de quem, que eu contei? Mediã era filho de quem? Contei lá no início. Do Abraão. Era um dos filhos de Abraão com Quetura, era irmão de Isaac. E aí vem uma grande questão. Jedro era pastor. Então, e ele era descendente de Abraão. Descendente de Mediã. Então, provavelmente, ele manteve, com certeza, a gente pode inferir que ele manteve aquilo que Abraão ensinou. Ou seja, ele cultivava a vida espiritual. E ele ensinou isso para Moisés. Enquanto Moisés estava lá pastoreando, ele não ficava pensando besteira. Ele ficava contemplando a natureza e vendo na natureza a criação. O Criador, perdão. E fazia a sua oração. Até que chegou um momento em que a sarça ardente aparece para Moisés. Mas, professor, como que você pode inferir isso? Veja, se Moisés não soubesse da existência de Deus, se Moisés não cultivasse a oração, não conhecesse sobre o Deus verdadeiro, ele ia olhar uma árvore pegando fogo e ia interpretar o quê? Olha, a deusa árvore. Né? Olha essa árvore ela não se consome com fogo. Então aqui deve ter algum plano divino. Vamos lá começar a divinizar a árvore. Que era o que outras sociedades faziam. Não, ele percebe que aquilo é um ato de Deus falando com ele. Então se Deus está falando com ele, ele está rezando. Ele está em oração, com seu coração voltado a Deus. E então, o que acontece? Ele é chamado, recebe a missão para libertar o povo. E ele então vai libertando o povo a partir de cada uma das pragas. Cada uma das pragas que Moisés envia é uma derrota que Deus faz a um determinado Deus do Egito. Cada uma delas é uma derrota a um Deus egípcio. Então, por exemplo, quando ele transforma o rio Nilo em sangue, os egípcios achavam que o próprio rio era um deus, porque a partir do rio eles tinham suas plantações. A partir da inundação do Nilo ele tinha suas plantações. Quando ele transforma em sangue, ele mostra, isso aqui não é Deus porcaria nenhuma. Né? Eles tinham lá uma deusa que era uma deusa rã. E ele vai lá e manda um monte de rã. Né? Deusa porcaria nenhuma. Tinha um deus lá da agricultura, que eles diziam que protegia a agricultura. Vai lá e dá uma infestação de gafanhotos que destrói, come tudo. Eles acreditavam que Ra, Amon eram os principais deuses, que era o deus Sol. Eles acreditavam que todo dia, que toda noite, Amon, Ra, lutava com o deus das trevas e vencia, e no outro dia o sol aparecia. E daí o sol não aparece durante 3 dias, né, no Egito. Isso aqui não tem nada de Deus, o Deus verdadeiro é esse. Moisés estava pregando com as pragas, ele estava mostrando, se converta. Se converta. Tanto é que vai ter egípcios que vão se converter. Enfim, até que tem o último Deus que vai ser derrotado, que era o próprio faraó. E o faraó se achava Deus. Então ele achava que o seu filho era divino. E ele perde o seu filho. Enfim, então ali foi toda uma didática de Deus para tentar converter o povo egípcio, mas o povo, infelizmente, não se converteu totalmente. Moisés liberta o povo e leva o povo para o deserto. Então Moisés se torna um novo patriarca. Isso aqui ocorre aí por volta de... Moisés aparece na história
por volta de 1250 anos antes de Cristo, 1300. Veja, Moisés, ele é o penúltimo patriarca. Depois de Moisés, Moisés é de qual tribo? Ele é da tribo de Levi. De um dos filhos, se eu não me engano, o quarto ou quinto filho da Lia. Então veja, ele não é da tribo de Manassés ou Efraim, que eram os filhos de José. Ele é da tribo de Levi. Então veja, que aquilo que eu comentei, que a liderança do povo, ela não era determinada por uma questão biológica, militar, enfim, mas espiritual. Era uma autoridade espiritual que ia passando. Veja, Moisés, então, ele vai conduzir o povo e ele vai ser de todos os patriarcas o maior patriarca. O maior de todos. Ninguém fez tantas coisas como Moisés. Tanto é que Jesus, ele é o novo Moisés. Jesus fez tudo o que Moisés fez melhor. Veja, quando Moisés nasce, o que está ocorrendo? As crianças estão sendo mortas. Quem vai proteger o Moisés? A princesa egípcia. Quando Jesus nasce, estão matando os primogênitos. Quem cuida? Ele vai para o Egito. Quando Moisés, ele leva o povo para o deserto, ele vai, leva o povo para o deserto, o povo vai lá e tem fome. O que Moisés dá? O maná, o pão do céu. Jesus diz, eu sou o pão, e quem comer de mim não terá mais fome. O povo tem sede, ele bate na pedra e dá água para o povo. Moisés dá água para eles, Jesus vem, não, eu sou a fonte de água viva, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Moisés, para provar que ele possui o Deus verdadeiro, ele envia pragas. Jesus faz milagres. O último pecado, a última praga de Moisés foi a morte dos primogênitos. Jesus foi a ressurreição de Lázaro e depois a sua própria ressurreição. Então ele ressignifica tudo o que Moisés fez melhor. Tem um livro muito bom sobre isso, que é um livro do Papa Bento XVI, chamado Jesus de Nazaré. É uma trilogia. E é fantástico. Ele escreveu isso antes até mesmo dele ter sido... Acho que o último tomo foi quando ele já era Papa, mas ele escreve... O primeiro, ele era ainda cardeal. Então ele vai fazendo todas essas comparações. É incrível. Você percebe que Jesus, ele está ressignificando tudo aquilo que Moisés fez naquela época. E Moisés, ele era o grande patriarca por tudo isso. E o povo hebreu ia para o deserto, e de noite havia uma coluna de fogo que os guiava. Durante o dia havia um tornado, uma coluna de vento que os guiava. E o povo acordava de manhã e tinha pão. Chovia pão, eles não precisavam ir na padaria, não precisavam fazer nada. Já pensou, se acordar de manhã, está aqui, ó, o teu café prontinho. A Aline e o Ronaldo falaram que tinha uma padaria, já pensou? Não precisava ter padaria. Enfim, e o que aconteceu com o povo? O povo só reclamava. O povo só murmurava. Pô, Moisés, você nos trouxe para o deserto aqui para comer esse maná. A gente não aguenta mais comer esse maná. Pelo menos lá no Egito tinha cebola, tinha tempero. Os caras eles viram Moisés abrir o Mar Vermelho. E eles reclamavam. O povo seguindo no deserto e o povo reclama. O que aconteceu? Não há nada pior que nós possamos fazer que a reclamação. Deus, ele odeia a reclamação. Por quê? Porque quando você reclama, você está dizendo que aquilo que Deus faz na sua vida não é bom. Você não reconhece. E era exatamente isso que o povo hebreu fazia. E o que aconteceu? Apareceu um monte de cobra. Começou a picar eles, se matar. Eles começaram a morrer.
Então eles se arrependem. E daí Moisés pega e constrói uma cobra de bronze e diz: olha, quem olhar para esta cobra e tiver fé, será salvo. Quem não tiver, morrerá. A cobra ali é um símbolo da própria cruz de Cristo. Quem olhar para a cruz de Cristo terá fé no Cristo, viverá. Os outros morrerão. Enfim, alguns têm fé na cobra, daí Deus depois pega e envia um monte de codorna para eles. Eles começam a comer codorna e conta na Bíblia que ainda comendo codorna, alguns reclamavam. Ah, não queria essa codorna. O que acontecia? Chegou um momento em que, quando o fulano reclamava, ele caía morto. Na hora. Vocês entenderem a gravidade do negócio. E ele passa ali 40 anos com eles no deserto. Durante esses 4 anos, Deus manda para Moisés a lei, os 10 mandamentos. Manda a lei, e além dos 10 mandamentos, Moisés escreve todo um guia prático de higiene para o povo. Todo um guia. Então, por exemplo, não podiam comer carne de porco. Por que não podiam comer carne de porco? Porque o porco era impuro. Foi isso que Moisés colocou. Mas, na verdade, era porque você criar o porco, você é um animal mais sujo do que os outros. Então, isso vai trazer doenças, vai provocar um problema no grupo, na tribo. Então, evita. Quando a mulher ela está nos dias de menstruação, ela deve ser retirada da tribo, afastada, até que ela passe por um processo, passe por um processo de purificação e depois retorne. Por quê? Para evitar que algum homem se usasse da mulher naquele momento. Então, ele escreve todo um guia prático, que vai dar mais ou menos 625 leis. Desde regras de como lavar os pratos, como lavar, enfim. Regras sanitárias. Um guia prático de cuidados básicos. O que comer, o que vestir, enfim, tudo. Veja, prestem bastante atenção aqui. Quando Moisés morre, ele deixa o último patriarca, que é Josué. Moisés leva o povo para Canaã, leva o povo até Canaã, para que ele chegasse até a terra prometida. Por que Moisés faz essa missão? Para cumprir a promessa que Deus deu a Abraão. Deus prometeu que os seus descendentes viveriam em Canaã. Então Deus manda Moisés levar o povo para Canaã. Só que quando ele chega em Canaã, ele olha, ele tinha que atravessar o Rio Jordão para chegar a Canaã. Então ele só vê a terra, mas ali acaba morrendo e deixa como próximo patriarca o Josué. Só que quando o Josué chega em Canaã, ele vai se deparar com uma situação na qual toda aquela região já havia sido tomada por várias tribos. Tribos canitas, tribos moabitas e amonitas. Os moabitas e os amonitas foram 2 tribos que deram grandes problemas para o povo hebreu, que são filhos das filhas de Ló. As filhas de Ló, elas cometeram um pecado muito grave. Aquilo é contado não como algo bom, é contado como um pecado. Por quê? Porque eles viviam em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades canitas que possuíam uma prática de libertinagem sexual absurda. Tanto é que é o pecado da sodomia. Então, eles cometiam muitos pecados dentro desse campo sexual, gigantescos. Além disso, faziam sacrifícios de crianças. E o que aconteceu com eles? Eles foram destruídos. Foram
pulverizados, né? Recebeu uma chuva de meteoros lá e acabou com eles. Só que o que aconteceu? As filhas de Ló foram influenciadas por aquela cultura. Por mais que Ló tivesse a vivência, acreditasse em Deus, ele criou suas filhas em um ambiente totalmente pecaminoso. O que aconteceu? Elas foram influenciadas por aquilo. Quando elas saíram de lá, elas ficaram com medo. Nós não vamos ter descendentes. Embebedaram o Ló, tiveram um filho. Cada uma delas teve um filho com Ló. De uma delas saiu Amon, pai dos amonitas. Do outro vai sair o Moabe, pai dos moabitas, que vão ser depois duas tribos que vão guerrear constantemente com o povo hebreu. Né? Ou seja, eles mantiveram aquele paganismo que havia em Sodoma e Gomorra. Enfim, e o que acontece? Josué, ele vai ter que ser, mais do que um patriarca, um general de exército. Porque ele vai ter que ir conquistando terrenos e expulsando aquelas tribos, aquelas outros povos que viviam lá. Inclusive, ele vai destruir o maior deles, que era a cidade de Jericó, que era o povo canita. E assim, o povo hebreu era um povo que veio do deserto, que tinha pedra, funda, uns pedaços de madeira, e lutavam contra exércitos totalmente organizados, que já tinham metais, bronze, prata, já usavam alguns elementos de ferro, tinham então couraça, capacete, escudo, lança, espada, né? E ele vencia. Aquelas lutas que estão descritas na Bíblia é algo impressionante, porque o povo hebreu conseguia vencer exércitos formidáveis. Para vocês verem como que a força, o poder, não determina nada, determina quem está do lado certo, quem ama a Deus. Então não importa se tem 10 contra 1000, Deus vai ajudar aqueles. E isso se repete em vários momentos da história, em várias guerras da história, que eram pouquíssimos soldados contra um número absurdo. E Deus ajudou e eles venceram. Aí você pega, por exemplo, a batalha na formação de Portugal, a batalha lá de Ourique. Você vê mais ou menos, se eu não me engano, 10 mil soldados contra 10 mil soldados portugueses contra 100 mil soldados muçulmanos. E eles vencem. Então, é impressionante como Deus se manifesta nesses momentos. Enfim, o que ocorre? E aí eu vou finalizar aqui para a gente ir para o intervalo e depois a gente volta. Quando Josué morre, ele se torna um grande líder, um general. Ele domina toda a região, o povo passa a viver em Canaã, porém, Josué não deixa um sucessor. Depois de Josué, não tem mais nenhum patriarca. Josué é o último patriarca. Não sabemos aí o motivo, mas provavelmente porque ele estava tão preocupado em suas batalhas, ele exerceu esse trabalho, mas não ensinou ninguém para substituí-lo. Quando então o povo percebeu que não tinha mais um patriarca, que era aquele líder espiritual, o patriarca era o único que falava com Deus. Era o único que Deus ouvia a todo momento. Ou seja, era o único que sabia de fato a rezar. E a oração, você não aprende, você não é autodidata na oração. Você precisa aprender a rezar. Tanto é que quando Jesus mandava os apóstolos rezar, os apóstolos disseram: mas Senhor, ensina-nos a rezar. E ele ensina o Pai Nosso para eles. Então a oração é algo que precisa ser ensinado. Josué morreu, não deixou patriarca. Então inicia um novo período na história do povo hebreu, que é o período dos juízes. Onde o povo hebreu diz o seguinte: bom, nós já não temos um patriarca, não temos um líder, mas nós temos a lei
que Moisés escreveu, que foi o maior patriarca. Então nós vamos seguir as leis. E inicia o período dos juízes. Só que aí vai acontecer umas outras coisas que eu vou contar depois do intervalo. A gente vai ter um intervalo agora, 15 minutinhos.